Desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este domingo é considerado o Dia das Mães e, portanto, hoje gostaria de trazer uma mensagem em homenagem a todas as mães, em homenagem às mães que fazem parte da nossa vida. Por isso, o tema da mensagem de hoje é um ser maleável. E essa mensagem está baseada em 3 textos. Mateus capítulo 2, versículo 13, João capítulo 2, versículos 3 e 4, e João capítulo 19, versículo 25, que nos diz o seguinte: E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Mateus 2, verso 13. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 2, 3 e 4. E, junto à cruz de Jesus, estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, texto de João 19, versículo 25. Temos que nos conscientizar que nós, seres humanos, não somos rígidos para a vida. É verdade que alguns dizem assim: é assim que eu sou, é assim que eu vou morrer. Mas não precisa ser assim. Nós só somos irredutíveis se nós quisermos. Ser irredutível traz muitos prejuízos, e o principal é exatamente não aprender com a vivência. Quando existe uma grande ventania, as árvores que são maleáveis, aquelas que se curvam com o vento, depois que a ventania passa, elas voltam para a sua posição e elas permanecem. Na mesma ventania, as árvores que são duras e são rígidas, ou se partem ao meio ou são arrancadas pelas raízes. A nossa natureza humana é maleável. Nós não somos uma obra acabada. Nós ainda estamos em construção. Nós ainda estamos em constante desenvolvimento. Então, nós podemos mudar. Nós podemos nos tornar melhores, podemos nos transformar para uma projeção melhor de nós mesmos nesta vida, neste mundo. Para vivermos uma vida proveitosa, nós temos que ser maleáveis, flexíveis. Podemos ver o quanto nós somos maleáveis na maternidade, no fato de uma mulher se tornar mãe e ser mãe e atuar como mãe. Uma mulher é mãe de um filho em constante mudança, em constante adaptação. Isso exige também poder de adaptação por parte da mãe. Ela tem que ser mãe de uma criança, mas também ela tem que ser mãe de um jovem que está formando seu caráter. Ela tem que ser mãe de um adulto que segue o seu próprio caminho e que enfrenta os seus próprios problemas. Ela, como mãe, não pode ser de um jeito só para o seu filho em todas as etapas da vida. Seria uma experiência improdutiva e frustrante ela tentar ter a mesma atitude em diferentes fases da vida de seu filho. A Bíblia nos mostra como a maternidade, o ato de uma mulher ser mãe, incorpora o jeito maleável da humanidade e mostra isso na trajetória de uma mãe que conhecemos como Maria de Nazaré. E por causa do que a Bíblia mostra, você pode entender que ser maleável te possibilita ter o mesmo papel, porém de diferentes modos nas diferentes etapas da vida. A Bíblia mostra Maria sendo mãe nas diferentes fases da vida de seu filho Jesus.
Nós vemos, por exemplo, o seu cuidado materno na infância de Jesus. Isso está no primeiro texto que nós lemos, de Mateus 2, versículo 13. Ali nós vemos uma Maria protetora, porque é isso que uma mãe tem que ser na infância, porque a infância é cheia de perigos e exige proteção por parte da mãe. Nós sabemos que a infância é rodeada dos perigos naturais, como as quedas e como as febres, de um organismo que está se adaptando a um mundo hostil. Mas no texto, o perigo mesmo é Herodes, o rei dos judeus naquela época. O rei Herodes ordenou o massacre dos inocentes, ou seja, ele mandou que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo, porque o objetivo dele era chegar em Jesus. Ele sabia que o rei dos judeus havia nascido. Ele não sabia quem era e nem sabia onde havia nascido. E ele não queria perder a posição dele para um outro rei e mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, com o objetivo de chegar até Jesus. Então, sob a liderança do seu marido José, Maria foge com a criança para o Egito. E aqui nós vemos aquela conhecida cena que assistimos nos filmes sobre a vida de Jesus. José conduzindo a montaria e Maria em cima da montaria, abraçada, protegendo a criança, o menino Jesus. Esse é o papel de uma mãe na infância, é ser protetora. Quantas vezes as mães modernas têm que correr com seus filhos, têm que fugir com seus filhos para um médico, para um hospital, por causa das febres que não baixam diante de medicamentos. Porque esse é o papel da mãe na infância, a proteção. Num segundo momento, nós vemos Maria sendo mãe de um jovem adulto, de um Jesus jovem adulto. Isso nós percebemos em João capítulo 2, versos 3 e 4. E esse ponto pode ser um choque para a mãe, quando ela percebe que seu filho já não é mais uma criança. Ela viu esse impacto na cidade de Caná da Galileia. Era um casamento. Ela e sua família foi convidada para esse casamento. E lá estava Maria e sua família, e lá estava Jesus e os seus primeiros discípulos. O fato é que, em um momento da festa, o vinho acabou. Naquele momento, naquela época, o vinho era a bebida dos casamentos. Maria, então, tentou controlar a situação, fazendo o que ela sempre havia feito, controlando o seu filho. Então, ela se dirige para o seu filho, Jesus, e diz que o vinho acabou e pede para ele tomar iniciativa. Provavelmente ela fez isso pelo fato de ter presenciado dentro de casa algum tipo de milagre nos mantimentos. E ela foi impactada com a resposta que seu filho lhe deu. Ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Não lhe chamou de mãe, lhe chamou de mulher, e fez uma distinção entre o caminho dele e o caminho dela. Que tenho eu contigo? Nesse choque, Maria descobre que ele não é mais uma criança. Agora ele é um mestre de discípulos. Agora ela tem que aprender de que ele é o Salvador em plena missão no mundo. Essa é a hora em que a mãe tem que saber lidar com a autonomia do seu filho. Porque um filho adulto tem que ser independente, tem que ter autonomia. Essa é a ordem natural das coisas. E neste ponto, o papel de mãe tem que mudar, tem que se adaptar. A mãe tem que ser maleável. Então, chegamos no terceiro momento. No terceiro texto, nós vemos então Maria sendo mãe na dor do seu filho. Isso está em João capítulo 19, verso 25. Agora, Maria tem que ser mãe ao pé da cruz de seu filho condenado à morte. A vida independente, autônoma de seu filho adulto chegou àquele ponto, lhe levou àquele ponto.
Ele, como Salvador, teria que morrer pelos pecadores, teria que morrer pelos errantes. A única coisa que Maria poderia fazer naquele momento era velar por ele, sentir a dor do seu filho, estar presente enquanto seu filho passa pela dor, ser atingida com o fato de ver o seu filho sofrer e não poder impedir e não poder interferir. Nenhuma mãe pode impedir o seu filho de seguir o seu próprio caminho, de seguir seu próprio destino, de seguir sua própria missão de vida. A mãe tem que encarar o fato de que o seu filho tem que aprender a lidar com suas próprias crises, com suas próprias dores. Ela não pode interferir, ela só pode ficar de longe, assistindo, orando e sofrendo. Perceba que ser maleável faz com que você continue relevante apesar das diferentes fases da vida. Porque é isso que uma mãe faz enquanto vê o seu filho crescer e se desenvolver. Uma mãe continua sendo mãe enquanto o filho cresce. A maternidade se apresenta de forma diferente para o seu filho, mas é a mesma mãe, é a mesma maternidade. Na infância do filho, ela é a mãe protetora. Na juventude do filho, é a mãe que reconhece a busca por espaço. Na vida adulta, é a companheira que percebe a autonomia de seu filho seguindo seu próprio destino, porém, é a mesma mãe. E o filho deveria aprender essa continuidade que existe nas mães, porque muitos deixam de ser filhos enquanto crescem. Muitos não apenas se distanciam de suas mães, mas se tornam até mesmo inimigos de suas mães, por não serem maleáveis, por serem rígidos demais com a vida diante de seus conceitos, diante de suas filosofias pessoais, de suas ideias. Uma mãe continua sendo mãe enquanto se adapta ao desenvolvimento do seu filho. O que muda é a ação da mãe, mas o papel é o mesmo. As diferentes fases de um filho exigem diferentes roupagens de uma mesma mãe. E isso é necessário. Essa é uma questão de sabedoria. Quem faz isso são as mães sábias. E um filho deveria aprender essa capacidade de adaptação que uma mãe sábia tem. Porque tem filhos que mudam de posição, não se adaptam, mudam de posição e muitas vezes mudam de lado. E alguns se voltam contra as suas próprias mães. Por quê? Porque não sabem ser maleáveis na vida, não sabem se adaptar à vida enquanto cresce. Você não precisa deixar de ser relevante, não precisa deixar de ser importante, você só precisa se adaptar. Isso vale para quem é mãe, isso vale também para quem é filho. Para você que é mãe, você não precisa deixar de ser mãe. Você só precisa se adaptar ao desenvolvimento do seu filho enquanto ele avança na vida. Quando ele deixa de ser uma criança, quando ele constrói o seu próprio destino. E você que é filho, também não precisa deixar de ser filho. Você só precisa se adaptar ao momento em que você se encontra agora. É verdade que você deixou de ser uma criança, mas ela ainda não deixou de ser sua mãe. Por isso, nesse Dia das Mães, eu desejo que nós, filhos, venhamos a aprender e a sermos mais sábios, olhando para o aspecto maleável, flexível que existe na maternidade. E eu desejo para todas as mães que Deus lhes conceda a graça de ver seus filhos se tornarem pessoas relevantes neste mundo. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima mensagem.